Olá, Moroense, como você está? Espero que esteja muito bem. Eu estou muito contente em ter você aqui conosco e hoje falaremos de um assunto super legal. Você vai se interessar em muito, então prepara-se para começar. Você já aprendeu que a primeira atividade dos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil e que eles utilizavam a mão de obra indígena para tal atividade. Até 1530, aproximadamente, a extração de pau-brasil era a principal atividade econômica dos portugueses. Nesse período, eles decidiram incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar. Para isso, precisavam de plantas e ocupar a terra para tomar posse dela, a fim de evitar que outros europeus se estabelecessem aqui. A atividade açucareira se tornou muito lucrativa no Brasil e, com isso, os portugueses precisavam de mais trabalhadores nas lavouras e nos engenhos, pois queriam ampliar a sua produção. Por conta disso, os portugueses trouxeram a mão de obra escravizada de diferentes regiões da África. Essas pessoas trazidas tinham línguas diferentes, religiões diferentes e costumes também, entre outros. Nem todas as pessoas migram por escolhas delas. A vinda dos africanos foi uma migração forçada. Foram trazidos à força para trabalharem nas lavouras e diversos tipos de trabalho, infelizmente. Eles vinham para o Brasil nos porões dos chamados navio-negreiros. Já imaginou essa situação? Observe essa imagem. Veja como os africanos vinham nos navios, em condições precárias de higiene, em razão do calor e da quantidade de pessoas viajando. Além disso, a alimentação era péssima e pobre em nutrientes. Muitos escravos nem sequer chegavam ao Brasil, pois morriam antes de chegar no destino. Doenças se espalhavam rapidamente entre os africanos nos navios e os que sobreviviam chegavam muito fracos aos portos brasileiros. As pessoas que vinham escravizadas eram separadas de seus familiares e amigos. Já imaginou isso? O Brasil absorveu muito da cultura africana trazida pelos escravos. E até hoje temos tradições, religiões, comidas de origem africanas. Os africanos contribuíram muito para a formação da cultura e do povo brasileiro. Como os africanos eram separados de suas famílias e amigos, durante a vinda para o Brasil, ainda nos navios, faziam amizade com as pessoas que até então eram desconhecidas. Eram chamados mulangos, que significa companheiros de viagem. Ao chegarem no Brasil, os africanos escravizados eram vendidos aos senhores de engenho. Em 1850, o Brasil proibiu o tráfico de escravos, mas ainda era possível comercializar os escravos que já estavam no país. Os escravos realizavam trabalhos duros e muito cansativos. Trabalhavam na cana-de-açúcar, mineração, fazendas de café e também no trabalho doméstico. Alguns escravos se rebelavam, alguns conseguiam fugir. Quando se rebelavam ou desobedeciam às ordens, eram duramente castigados. Já os escravos fugidos se organizavam em comunidades que eram denominadas de quilombolas. Ao longo do século XIX, a mobilização pelo fim da escravidão cresceu, até que em 1888 ocorreu a abolição da escravidão. Ainda hoje no Brasil existem vilas e bairros que se originaram de antigos quilombos. A lei que se libertou os escravos foi a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Eu amei ter você aqui comigo. Estou muito feliz de ver o quanto você é inteligente. Continue sempre assim. Não vejo a hora de te ver novamente para conversar sobre outros assuntos. E até lá, um abraço.